A paz do Senhor, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, novamente, vim trazer uma palavra para vocês aqui da parte do Senhor, uma palavra que já tem alguns dias que eu queria falar sobre isso. Na verdade, eu pensei em trazer essa palavra na semana passada, porém, o Senhor me orientou a trazer outra coisa, que foi referente ao vídeo que eu coloquei, na última quarta-feira. Hoje, eu quero falar com vocês sobre o poder da língua, tá? Da nossa língua, sobre as consequências, sobre as bênçãos e sobre as maldições também que a nossa língua pode trazer, pode acarretar para a nossa vida e para a vida dos outros, tá bom? Eu acho esse um assunto muito importante, porque muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida devido ao que a gente fala e a gente nem se dá conta disso. A gente põe a culpa no outro e não percebe que o que saiu da nossa boca nos causou aquele resultado, aquela consequência. Primeiro, como a gente sempre faz, nós vamos fazer uma oração, falar com Deus e pedir para Deus nos dar orientação para falarmos um pouquinho a respeito sobre esse assunto, tá bom? Se você puder, onde você está, feche os teus olhos, aproveite essa oportunidade para conversar com Deus um pouquinho. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és fiel. Aleluia, graças ao Senhor nós estamos aqui mais uma vez, nos levantamos e temos fôlego de vida. Senhor meu Deus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor fale conosco esta manhã mais uma vez. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade, que eu possa falar, Senhor, o que for da Tua vontade, o que o Senhor quer falar conosco, falar comigo, com os Teus filhos, Pai, usa-me nesse momento. Senhor Deus, peço a Ti que o Senhor permaneça conosco e nos dê força para vencer dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu vim trazer para vocês aqui alguns versículos sobre esse assunto, sobre o poder da língua, sobre a influência que a língua tem sobre a nossa vida e a vida dos outros também, tá? O primeiro versículo que eu quero trazer para vocês, ele se encontra lá em Provérbios número 21, versículo de número 23, tá bom? Provérbios 21, em uma versão que eu tenho aqui, ela diz assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Já resumiu tudo, E na outra versão diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Outra informação suficiente para a gente entender o quão poderosa as palavras que saem da nossa boca é. Em resumo, em geral, a língua ela pode abençoar ou ela pode amaldiçoar a vida das pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado e pensar antes de falar, em geral, tá bom? Porque às vezes a gente fala coisas não para desanimar o outro, não para entristecer, A gente fala coisas que no nosso ponto de vista é bom, mas depende da forma como a gente fala, também pode ser ruim. Nós temos que tomar cuidado, com as nossas grosserias, com a nossa falta de entendimento da vida do outro, porque às vezes nós queremos dar conselho para as pessoas e nem nós não usamos daquilo, Tem pessoas que passam por situações diferentes e coisas que a gente fala pode mudar a vida do outro de forma negativa e acaba sendo vindo uma consequência para nós. Então, o poder da língua, ele é muito importante. A língua, ela pode mostrar qual o seu caminho. A língua pode mostrar onde você pode chegar, Ou no caminho bom ou no caminho mau. Primeiro tópico aqui, um conselho. É necessário que a gente não gere vítimas com a nossa língua, que a gente gere vida. Como assim? Tem muitas pessoas que ao invés de língua, ao invés de palavras, quando elas falam, elas lançam flechas. Elas lançam flechas para machucar o outro, para ferir o outro. Eu tenho certeza que, como aconteceu comigo, pessoas falaram coisas, lançaram flechas, sem se dar conta que estavam fazendo, me feriram.
E eu sei que com você também aconteceu em algum momento da vida, porque ninguém é perfeito. Assim como nós também, às vezes falamos coisas que machucam o outro sem a gente perceber, outras pessoas fizeram isso com a gente também. E o que nós temos de fazer? Porque às vezes é difícil perdoar. Como cristãos, a nossa obrigação, o nosso dever é perdoar, né? Porque Deus nos perdoa dia após dia as coisas erradas que a gente faz, as coisas erradas que a gente diz. Deus está nos perdoando constantemente, né? Desde que a gente chegue diante dele, em oração, a gente conversa e peça perdão dos nossos atos, das nossas palavras. E isso tem que ser feito constantemente. Nós somos imperfeitos, nós erramos em todo o tempo. Então a gente tem que pedir perdão. Aleluia. Da mesma forma que a gente pede perdão e a gente espera que Deus nos perdoe, nós temos que perdoar as outras pessoas também. Mas falar é diferente de agir, de fazer, não é mesmo? Porque aconteceu comigo e eu demorei muito tempo para perdoar, eu demorei meses para tirar aquilo de dentro do meu coração. Porque certas palavras, elas começam a roer, elas vão passando aqui dentro da gente. Elas vão passando e cada vez machuca mais. Então é bem complicado perdoar certas pessoas que falam coisas que machucam a gente. Mas é só com a misericórdia de Deus mesmo. Se a gente entregar para o Senhor, a gente lançar aquelas palavras diante do Senhor. Sejamos sinceros com Deus. Senhor, a pessoa me machucou, falou isso, falou aquilo. Senhor, mas eu te peço que o Senhor me ajude a perdoar. Porque da mesma forma que aquela pessoa errou, eu também erro. Então eu te peço, Senhor, me dê sabedoria, me dê compreensão e que eu consiga lançar isso no mar de esquecimento. Porque às vezes a pessoa que falou nem se lembra mais. Às vezes ela vive a vida da melhor forma. Para ela tudo bem, não foi nada demais. Mas quem ouviu, que remoe aquilo, tem dias difíceis, tem dias tristes, né? Às vezes não tem fôlego, não tem ânimo para nada, porque fica remoendo tais palavras. Um conselho, uma dica, não fica. Para com isso, tá? Se as pessoas falaram coisas para você que te machucou, te deixou triste, lança para o Senhor. Pede para Deus te ajudar a perdoar. Porque a partir do momento que eu fiz isso, eu consegui voltar a viver, eu consegui parar de chorar durante a noite, porque eu via que as pessoas estavam vivendo bem e eu não estava. E eu não tinha feito nada. Entendem? Então é muito importante que a gente saiba perdoar. Quando a gente coloca diante de Deus, Ele nos ajuda a esquecer, tá bom? Mais um tópico aqui que eu quero deixar com vocês. Dê palavras de bom ânimo, não de destruição. Às vezes você acha que o que você vai dizer vai ajudar aquela pessoa, né, a tomar um rumo na vida, a se levantar, a correr atrás de um emprego, de tudo que for necessário. Às vezes você acha que sendo duro, que falando muitas verdades na cara do outro, o outro vai se levantar, vai começar a reagir, vai tomar uma atitude. E às vezes não é isso. Às vezes a pessoa que já está caída, ela só espera uma palavra para findar a vida. Tem gente que espera só por isso. E às vezes você pode causar destruição, às vezes você pode causar morte. Tem palavras que a gente diz que elas causam vida, mas tem muitas outras que elas geram morte. E isso traz consequência para nós também. Nós temos que tomar cuidado sobre o que a gente fala para os outros, tá? Mesmo você achando que se você falar umas verdades para ela, a pessoa vai tomar uma atitude na vida, vai tomar um rumo, não é assim que acontece, tá? Conversa com as pessoas, mas pensa direito antes de comentar, porque tem palavras que são veneno, que causam morte, ao invés de gerar vida. A gente tem que ser muito prudente com o que a gente fala. Converse muito com Deus, pede para Deus discernimento, sabedoria, porque nós não somos perfeitos e nós não sabemos falar as coisas perfeitas, mas Deus sabe o que cada pessoa precisa ouvir. Então é muito importante isso. A palavra do Senhor, ela diz que o homem doma qualquer tipo de animal, mas não consegue domar a sua própria língua. Isso é bem verdade, porque mesmo às vezes a gente pensando no que falar, a gente fala besteira. Não besteira, mas coisas que deveriam ser evitadas, né?
E como a gente consegue domar a língua se a própria palavra diz que não? É só com a misericórdia de Deus, gente. Não é fácil domar a língua, porque às vezes a gente vê situações, a gente ouve coisas que, sabe, que fica entalado aqui, ó, pra gente falar, pra gente tomar uma atitude. Mas não é assim. Nós não podemos falar tudo que vem na nossa cabeça, tudo que está entalado aqui. Às vezes é necessário a gente engole seco, sabe? Porque é muito melhor. Eu já ouvi o ditado, é melhor você ter paz do que você ter razão. Isso é muito importante também, porque se você refreia a sua língua, muitas vezes você evita conflitos, você evita confusão, tá? Então você deixa de levar problemas para dentro da sua casa. Tenha paz, não queira ter razão em todo o tempo, porque não é sempre assim. Não é necessário você falar tudo o que você pensa, porque às vezes a pessoa ouve por um lado, sai pelo outro, mas você fica remoendo aquilo que você disse e às vezes você se sente até mal por ter dito certas coisas, né? Tem vezes que a gente está perto de alguém, né? A gente encontra com uma pessoa, a gente pergunta para ela: fulano, como foi seu dia? Como você tá hoje? Tal. E a pessoa responde para você: ah, não foi bom não. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Fulano fez isso. Ah, o vizinho falou aquilo. Tá acontecendo isso, isso, isso. Então meu dia não foi bom. E a gente começa a perceber que o motivo em geral pelo qual a pessoa não teve um dia bom foi ela mesma. Às vezes nós somos o culpados pelo nosso dia não ter sido bom. Sabe por quê? Bora lá. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, depois de abrir os olhos, né? É o quê? O que a gente faz? O que você faz quando você acorda pela manhã? Será que você acorda agradecendo a Deus pelo dia que você teve? Abre os olhos, já se estica lá, fala: papai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada, Senhor, por mais uma vez o Senhor me deu a oportunidade de respirar, de conviver com a minha família, de me alimentar. Obrigada, Senhor, pela saúde. Ou você acorda já pensando em quem você vai ferir primeiro? Já pensando em quem você vai dar patada primeiro? Tem gente que é assim, que já abre os olhos, já começa a gritar, já vê as coisas erradas, já fala dos filhos, já briga com o esposo, com a esposa. E isso gera um dia mau, todo o restante das horas que você tem. Sabe? A forma como a gente acorda, como a gente lida com os primeiros minutos da manhã, já é um resultado, tá bom? Já mostra como vai ser o seu dia por completo. O vizinho falou alguma coisa para você, já te deixou de cabelo em pé, pede para Deus abençoar aquela pessoa. Fala: Senhor, tira o encosto da vida dessa pessoa, dê paz para essa pessoa, Senhor, e continua comigo. Me dê paz também, me dê tranquilidade, Senhor. Então, depende de nós que a gente tenha um bom dia. Tudo depende de nós no começo, porque Deus, ele está com a gente. Mas depende de nós se ele vai continuar nos dando paz ou não. Quem quer paz, dá paz para o outro, tá? Levanta pela manhã, bom dia para as pessoas. Deixa essa história de ficar mal-humorado de manhã, gente, para lá. Porque isso aí não te agrega em nada. Isso aí te deixa sozinho. Isso te causa dores, principalmente emocional, sabe? Te deixa afastado das coisas boas. As pessoas às vezes não te convidam para fazer certas coisas boas, porque acham que o seu mau humor vai atrapalhar a vida delas, vai atrapalhar o momento de alegria. Então deixa o mau humor para lá, já levanta de manhã, já acorda cedo, se for o caso, dê graças a Deus, cante um louvor, levanta adorando, levanta orando, fale com Deus, dá um abraço nos teus filhos, no seu esposo, deseja um bom dia para as pessoas, porque isso muda todo o restante do seu dia. Às vezes as pessoas pensam que não, mas muda sim, diferencia muito, tá? Quando você conversa com Deus de manhã, já feliz, já disposto, você sai para fora da sua casa, mesmo as coisas ruins acontecendo, mesmo as pessoas falando coisas ruins para você, Deus te ajuda a se afastar daquilo. Deus te ajuda a trancar aquelas coisas numa caixinha e a viver o seu dia melhor. É muito importante, tá bom? A língua, ela tem o poder de dirigir a sua vida. Cabe você escolher para que lado você vai.
para o lado bom ou para o lado ruim. A língua tem o poder de decidir o seu dia inteirinho. Cabe a você como vai ser, se você quer um dia agradável ou se você quer um dia mal-humorado, se você quer um dia cansativo, exausto. Não queira esse dia, tá bom? Porque você atrapalha a sua vida e atrapalha a vida das outras pessoas. É muito importante. Outra coisa, quando as pessoas falam com você, elas saem melhores ou piores? Como acontece quando as pessoas têm conversas com você, elas saem felizes, elas saem alegres ou elas saem tristes? Elas saem lembrando das dores que elas têm em todo canto, elas saem lembrando dos problemas delas. Cabe a você também controlar a sua língua quando você fala com as pessoas, tá? Tem coisas que você está conversando com o outro, você não precisa comentar, você não precisa compartilhar tudo que acontece na sua vida, porque às vezes a pessoa ela tá bem, ela tá em paz, ela tá feliz, ela tá tranquila, e aí você chega para conversar, você descarrega teus problemas em cima do outro, e aí o outro começa a carregar um fardo que nem é dele, tá? Não precisa disso. Tá conversando com alguém? Converse coisas boas. Se for necessário falar de alguma coisa, pedir algum conselho, converse, mas não sobrecarregue o outro com os teus problemas. É para isso que Deus se faz presente na nossa vida também. A palavra do Senhor diz que o jugo é leve, aleluia. O Senhor, Ele carrega o nosso jugo, o nosso fardo é leve, Deus nos ajuda. Então a gente não precisa descarregar tudo em cima do outro, não. A gente ajoelha e põe diante de Deus as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas preocupações, tá? Com o outro, a gente compartilha coisas, mas não precisa distribuir o seu jugo todo em cima do outro. Saiam os dois leves, converse coisas boas, troque conselhos, dicas, sabe? Coisas que podem edificar. Edificar é a palavra certa, é o ponto que eu quero chegar também. As coisas que você diz, elas servem para edificar o outro ou para destruir o outro. As tuas palavras, elas geram frutos bons ou elas geram frutos ruins? Muito disso depende de nós. A gente tem que entender que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, elas geram consequências. Imagina você dar um conselho para uma pessoa, um conselho ruim para um adolescente, por exemplo. Muitos adolescentes, eles ouvem as pessoas. Adolescente é difícil ouvir os pais, né? Eu sei disso porque eu já fui adolescente e eu entendo. A gente ouve todo mundo que está ao redor, mas os pais é por último, né? É da idade, gente, infelizmente é complicado. Mas quando um adolescente vem falar com você, vem pedir um conselho, fale coisas boas para ele, tá? Palavras de bom ânimo, diz que ele vai conseguir passar por aquele momento, se ele está procurando emprego, diz que ele vai conseguir também. Incentiva o adolescente a falar com Deus, incentiva o adolescente a ter amigos, a fazer coisas boas, tá? Porque na cabeça do adolescente já tem muitos conflitos, o inimigo já tá lá, ó, martelando, tentando entrar, tentando acabar com a alegria dele, tentando acabar com a vida dele. Nós temos que gerar bons frutos na vida do adolescente também. Então, quando chega alguém para conversar com você, um adolescente principalmente, tente falar coisas boas, tá? Evita falar de coisas ruins que você passou, de coisas que você fez quando era adolescente, porque isso é muito importante também, tá? A nossa boca, ela é responsável por gerar bênçãos ou gerar maldições. Cabe a nós o que a gente escolhe, tá bom? Aleluia. Em Tiago capítulo 3, versículo 6, diz assim também, ó. Ora, a língua é como fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha que palavra forte, né? Tiago diz que a língua, ela tem o poder de pôr fogo, de causar destruição para os outros e também a nós mesmos. A nossa língua, ela pode nos levar ao inferno, à condenação eterna, porque muita gente usa a língua para destruir a vida do outro.
Mas nós temos que saber que tudo que a gente faz gera consequência para nós mesmos, né? Então, a nossa consequência causada pelas destruições da língua pode nos levar ao inferno também. E o que a gente faz para se livrar disso? Nós temos que conversar com Deus em todo o tempo, gente. Temos que ser vigilantes, porque às vezes nós falamos coisas e a gente nem percebe que amaldiçoou. Tem palavras que a gente diz dentro da nossa casa, palavras que a gente se refere aos filhos, que a gente nem se dá conta que é uma maldição. Uma palavra que eu ouço muitas mães dizendo, chamando seus filhos de moleque. Moleque, gente, é uma palavra que não é boa, tá? Eu já li em algum momento falando sobre isso, explicando sobre o significado dessa palavra. Se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada, tá? Palavra moleque é uma maldição na vida do seu filho. Seu filho não é um moleque. Seu filho é uma bênção do Senhor. Seu filho foi gerado para levar a palavra. Seu filho foi gerado para dar bons frutos, tá bom? Para ser servo de Deus. Profetize na vida dos teus filhos. Tome cuidado com o que você fala para tua filha. Tome cuidado com o termo que você vai usar para se referir aos teus filhos. Isso é muito importante. O inimigo, ele usa de artimanhas, ele usa de armadilhas para tomar a vida dos teus filhos, das crianças, porque as crianças, elas são herança do Senhor. A Bíblia diz, deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala para as crianças, com as palavras que a gente ensina, porque não é certo, não é bonito crianças falando palavra de baixo calão, falando palavrão. Um adulto já não é agradável falar. Imagine uma criança, e ainda pior, uma criança que aprendeu essas palavras dentro de casa. Tome cuidado, mãe, pai, com o que você ensina para os teus filhos. Tome cuidado com o que eles ouvem dentro de casa, porque isso pode gerar consequência para o resto da vida dos teus filhos, tá bom? E se eles aprenderam isso dentro da tua casa, através de você mesmo, a consequência ela ainda se reflete para a sua vida, tá? Então toma cuidado com o que você fala dentro de casa, toma cuidado com o que você ensina para os teus filhos e como você chama os teus filhos, porque as crianças, elas são bênçãos do Senhor. Cabe a nós cuidar, elas não são nossas. O Senhor nos concedeu, o Senhor nos emprestou para a gente orientá-las, para criá-las conforme a vontade de Deus, nos caminhos do Senhor, né? E o que eles aprendem depende de nós. O que eles aprendem geram consequências, sejam elas boas ou ruins. É muito importante, tá bom? Se você vai incendiar o seu filho para tornar-se um membro do corpo de Cristo, se você vai incentivar o teu filho a levar a palavra do Senhor, a louvar para Deus também, porque o que os seus filhos cantam, o que os nossos filhos cantam também é muito importante, tá? É influência nossa. O que o teu filho tem cantado dentro de casa? Quais tipos de músicas os teus filhos têm ouvido no celular, no TikTok, nas redes sociais? A gente pensa que isso não dá em nada. Tem gente que fala que não tem problema não, isso aí não é nada, é coisa modinha. Gente, fuja da modinha, tá bom? Se você quer ser um pai quadrado, fugindo da modinha, seja. Isso não é vergonha, tá? Vergonha é os teus filhos com 4, 5 anos cantar música com palavras absurdas, com conotação sexual, com palavras de baixo calão, degradando. Isso é feio. Isso gera consequência ruim para a sua vida, para a sua casa e para os teus filhos. Tomem cuidado com as músicas que você canta, com as coisas que os teus filhos ouvem dentro de casa, porque isso gera consequência para todos, tá bom? Tiago 3,6 diz, a língua é como um fogo e pode queimar tudo que você tem, tá bom? Pode gerar destruição na sua casa. Tome cuidado com isso. Provérbios 18:21 também fala sobre a língua. Inclusive, na palavra do Senhor, tem muitas passagens que falam sobre a língua. E é muito interessante nós estudarmos isso, tá?
Dá uma pesquisadinha, pega um caderno separado para isso. Eu mesmo tenho 5 cadernos, ó. Eu tenho 5 cadernos, esse aqui é um deles, que eu escrevo muitas anotações, faço coisas. Às vezes quando eu leio aqui uma palavra, eu vejo um tema específico, eu já começo a anotar, porque nos ajuda a compreender melhor, tá? E aí, se vocês pesquisarem todas as passagens da Bíblia que falam sobre a língua, sobre o poder da língua, sobre a maldição da língua, gente, dá muita coisa, muito aprendizado a gente pode absorver disso, tá? Às vezes a gente padece, a gente passa por perrengue, por sufoco, por falta de entendimento, e nós temos aqui, ó, todo o entendimento aqui. Tudo que a gente precisa tá aqui. A palavra do Senhor, ela nos explica muita coisa. Ela nos explica tudo que a gente precisa saber sobre as palavras, sobre o que dizer, sobre o que não dizer, tá? Sobre a criação dos nossos filhos. É importantíssimo a gente andar à luz da palavra, tá? Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, tá? Aquele que ama a língua, aquele que fala, ele vai comer do seu próprio fruto, tá? Tem pessoas que usam a língua para edificar, para louvar, para abençoar a vida do outro, para gerar bons frutos. Tem pessoas que usam a língua para fazer maldição, para fazer trabalhos que vão destruir a vida do outro. Tem pessoas que usam a língua para falar palavrão. Tem pessoas que usam a língua para cantar música de baixo calão, né, pejorativas. É muito importante nós entendermos isso. Mais uma vez eu digo, tudo que a gente diz gera uma consequência. Depois não adianta reclamar e perguntar para Deus: Deus, o que eu fiz? E aí? Vamos olhar lá para trás? As coisas que a gente falava para os outros, as coisas que a gente falava dentro de casa, as coisas que a gente ouve dentro da nossa casa. O que nós estamos atraindo para dentro da nossa casa? Bênção ou maldição? Tiago, capítulo 1, versículo 26 diz: se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse é vã. Não importa você dizer que é crente, você dizer que é cristão, que você segue a religião, você diz que vai na igreja em todos os cultos, faz isso, faz aquilo, tudo certinho. Como anda as palavras que saem da sua boca? Como as pessoas que estão falando com você, elas saem de perto de você? O que elas dizem a respeito de você? Elas dizem que você é uma pessoa que fala coisas boas ou que você fala mal do outro em todo o tempo? O que sai da sua boca? Vamos prestar mais atenção no que sai da nossa boca, porque isso pode nos causar coisas boas e pode nos causar coisas ruins. Um outro tópico também que eu quero tratar com vocês é: a sua língua reflete a sua vida. Aonde nós podemos ter um resumo geral disso? Na história de José. Se lembram disso? Quando José teve um sonho, né? Quando mais novo, menino ainda, José saiu correndo para contar para sua família, para os teus pais, para os teus irmãos, né? O que tinha acontecido, o que ele sonhou, o que poderia acontecer lá na frente com ele. José, ele saiu, penso eu, que ele saiu feliz, ele saiu animado para compartilhar com as pessoas que ele pensou que iam ficar felizes por ele, pelo sonho dele. Mas pelo contrário, ele confiou nas pessoas erradas. Ele contou o sonho que ele teve para as pessoas que não queriam o seu bem. Os teus irmãos, quando ouviram isso, os irmãos já tinham uma certa raiva dele, né? Já tinham uma inveja, porque o pai tratava o filho favorito de forma diferente. Se lembram dessa passagem? Que o pai de José tinha dado uma túnica para ele, uma túnica colorida, né? Bem diferente do que era comum os outros usarem. O pai dele fez com tanto amor, porque ele foi o filho esperado, o filho amado pelo pai. E aí José contou o sonho que teve para as pessoas com quem ele confiou. Mas infelizmente aquelas pessoas que ele confiou não gostavam dele tanto assim.
Tanto que se nós lemos, né, toda a história, a gente vê que José passou por muito sufoco, né, depois das coisas que ele contava, que ele compartilhava para sua família. Os teus irmãos pegaram ele, tiraram ele de perto do pai, que tanto amava, levaram ele embora, né, os irmãos até quiseram matá-lo, mas o outro irmão pediu pela vida, disse que não precisava matar ele, então jogaram ele no poço, né, na cisterna, se não me engano. E aí lá José passou por momentos difíceis. Depois José foi vendido como escravo, né? Até José conseguir dar a volta por cima com a misericórdia de Deus, levou muitos anos. Até José se tornar o rei, né? Governar aquela nação. E depois os teus irmãos e o teu pai dependerem dele para sobreviver, para ter o que comer. Mas até chegar nesse ponto, pelo fato de José ter aberto a boca, ter confiado e contado o sonho para as pessoas erradas, José sofreu demais. E nós temos que aprender alguma coisa nessa história, né? Cuidado para quem você conta os teus sonhos. Cuidado para quem você revela os teus planos. Porque muitas vezes eles podem dar errado, porque tem pessoas que estão contra. E você nem imagina que certas pessoas não estão a favor da sua vida, não querem a sua felicidade. Porque as pessoas, muitas delas, não vou generalizar, tá? Tem gente boa sim, que quer o seu bem, mas não é a maioria, infelizmente. Tem pessoas que querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas, tá? Devemos tomar cuidado se a gente conta segredos, se a gente conta planos antes deles se realizarem. Se a gente abre o nosso coração para as pessoas erradas, as coisas podem dar muito errado, porque tem gente que a vida delas é planejar o mal contra o outro. A vida delas é lutar para que o outro não consiga mais do que ele. Então, tome cuidado também com o que você diz, para que você não sofra tanto como José antes de alcançar a tua bênção. Abre o olho, tá? Se você tem coisas para contar, se você tem segredos, tem sonhos, tem planos, Papai do céu está aqui para nos ouvir. Ele nos ajuda, ele nos aconselha, ele planeja melhor do que nós. A gente monta um plano, uma estratégia e a gente conta para Deus, a gente fala com Deus e fala: Pai, olha, eu quero fazer isso, quero alcançar tal coisa. E às vezes as coisas elas se realizam, elas acontecem muito melhor do que o que a gente planejou. Porque Deus produz, Deus faz e sonha muito mais do que a gente consegue. Ele tem coisas boas para nós, preparadas para cada um de nós. Mas nós temos que aprender a refrear a nossa língua. Toma cuidado com o que você diz para o outro. Use a sua língua para abençoar, não para amaldiçoar. Gere vida através das palavras, não gere morte nunca, porque as consequências elas vêm, tá bom? Abençoe teus filhos, ajude os teus filhos a ouvir coisas boas. Não ensine palavras ruins, porque você é o causador, tá bom? Você pode sofrer consequências. 5. Abençoe enquanto você puder. Aproveite o tempo que você tem, aproveite a saúde que você tem para levar a palavra, compartilhe a palavra do Senhor, dê palavras de bom ânimo, tá? Mesmo que você não consiga falar muito, tem pessoas que só de ver você sorrir, só de receber um abraço seu, ela já tem um dia melhor. Então não se esqueça, seja bênção, tá? Produza bênçãos, bons frutos na vida das pessoas, porque você vai colher tudo aquilo que você plantar. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu vim trazer para os irmãos, que eu vim compartilhar com vocês, tá? Já tinha dias que eu queria falar sobre isso. Eu espero que o Senhor tenha falado com você, assim como Ele falou comigo também, que nós possamos pensar nas nossas palavras e nas nossas atitudes para gerarmos vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração para a gente finalizar essa parte, tá bom? Aleluia. Senhor meu Deus, grandioso Pai,
Obrigada, Senhor Deus, por esse momento especial que o Senhor passou conosco. Permaneça com a gente, Pai, durante todo o dia. Nos ajude, Senhor, a falar coisas boas, a profetizar bênçãos na vida do nosso irmão e na vida dos nossos filhos também, Senhor. Senhor, todo momento em que a gente pensar em falar coisa que não devia, que não vai agradar aos teus ouvidos, Pai, nos ajude a refrear nossa língua, nos ajude a pensar primeiro antes de falar. Aleluia. Senhor, graças eu dou a Ti, porque o Senhor tem nos dado força e tem estado conosco até aqui, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro e agradeço a Ti por tudo. Amém. Eu agradeço a vocês também por terem estado comigo até aqui, que eu espero que na próxima semana eu possa voltar, com mais uma palavra do Senhor, e que Deus continue usando, não só a mim, mas a vocês também, para falar coisas boas, coisas que podem preencher o nosso coração e nos aconselhar, para que juntos possamos alcançar o nosso alvo, que é o céu. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.